Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, no sorteio anual para pronunciamento desta tribuna, por extraordinária coincidência, neste mesmo horário, neste exato momento, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal quem já foi candidato a presidente da República e que foi colhido em ligação telefônica com o acusado Joesley Batista, em que demonstravam revolta com minha conduta, quando o ministro da Justiça, por me recusar a ceder às suas pressões, objetivando a indicação de delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas ações delituosas. Senhor presidente, pressões semelhantes advieram do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Congresso Nacional, multi-investigado pela Polícia Federal. Por aí já se descortinam algumas das razões de alto nível político-partidário que instabilizaram minha permanência na pasta. Político modesto da Interlândia brasileira, este parlamentar não dispunha de escudo para confrontar esses plenipotenciários, nem de vontade de rasgar sua trajetória, nem de se submeter aos que desprezam a máxima republicana da igualdade dos cidadãos. Já demonstrara em outra quadra histórica deste parlamento não ser homem de temores. Hoje, aqui estou, no plenário da Casa do Povo. Tivesse sido cooptado, outro seria o locus em que deveria agora estar presente, o báratro da corte. Mas, senhor presidente, a verdade vencerá. Senhoras e senhores parlamentares, ainda há outra coincidência a registrar. Há 12 anos, em abril de 2006, começava uma história diferenciada no combate à corrupção neste país. Tudo começou com o semanário Veja, em sua edição número 1905, de 18 de maio de 2005, que publicou matéria intitulada, abre aspas, "O Homem-Chave do PTB", fecha aspas, na qual eram transcritos diálogos de que participava diretor dos Correios e Telégrafos e que indicavam a ocorrência de atos de corrupção ativa e passiva no âmbito daquela empresa estatal e sugeriam diversos outros equívocos administrativos. Revelaram, ademais, informações a respeito de supostos procedimentos de troca de apoio político no Congresso Nacional, por cargos e posições de mando em empresas estatais, além de diversos órgãos públicos da administração direta e indireta. Depois de rigorosa e imparcial investigação, foi aprovado o relatório final que apresentei como relator da CPI, melhor dizendo, da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, uma das mais memoráveis do Parlamento, integrada por 16 senadores e 16 deputados federais e mais 32 suplentes. Levamos 11 meses apenas, e é bom comparar. O Supremo demandou mais de 5 anos para concluir o inolvidável julgamento do Mensalão, sob a relatoria destemida do ministro Joaquim Barbosa, em parte alimentado e fortalecido pelas densas provas coligidas sob nossa relatoria, tantas vezes recordada naquela corte. Lá na CPMI, como hoje, foram e são muitas as alegrias e decepções deste parlamentar. Alegria por saber que começamos um tempo novo, corajosamente escancarando para o país as mazelas da corrupção orquestrada e sistêmica. E a decepção por assistir aqui e agora que os fatos se repetiram com mais intensidade no imbróglio do Petrolão, trazida a lume pela Operação Lava Jato. E é bom que se diga, sob as batutas do juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, da República de Curitiba. Na ocasião da CPMI dos Correios,
Foram muitos os pronunciamentos sobre o relatório que ofereci. Colho, para que não sejam minhas as palavras, uma dessas manifestações que com fidedignidade espelha o que então ocorria. É pronunciamento feito no plenário do Senado Federal pelo então senador César Borges, homem público de história política invejável, governador da Bahia, senador e ministro. Disse na ocasião o senador César Borges: neste momento, abre aspas, neste momento, está sendo lido o relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, que está sendo apresentado em 2 volumes. O relatório é da responsabilidade do deputado Osmar Serraglio, relator escolhido pela CPMI dos Correios e que tem sofrido todo tipo de pressões vindas de vários setores. Para que essas pressões e qual o destino delas? Deseja-se tirar nomes de figuras que estão de forma insofismável ligados a todo esse escândalo que há mais de um ano vem sendo do conhecimento do país e que começou com a questão de Valdomiro Diniz, ocasião em que a CPI dos bingos não foi instalada, somente o foi a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Depois das denúncias que apareceram por conta da fita gravada nos Correios, mais uma vez o governo usou de toda a força que tem neste Congresso Nacional na tentativa de impedir que a CPMI dos Correios fosse implantada. Sabe Vossa Excelência disso. Fez-se todo tipo de pressão. Durante todo esse período, de maio do ano passado até hoje, após a instalação da CPMI, houve pressão sobre pressão de todo tipo. Fecha aspas. Prosseguiu o eminente senador, relatando a sequência da investigação, lembrando que, na medida em que evoluíamos na busca dos fatos, eram eles translucidamente apresentados à CPMI. Disse, abre aspas, primeiro disseram que desconheciam qualquer anormalidade. Depois tentaram desmerecer qualquer depoimento. Mas as coisas foram aparecendo. Marcos Valério, Valério Duto, Henrique Pisolato, Visanete, Duda Mendonça, Marcelo Sereno, José Genuíno. Tantas figuras apareceram que os nomes desses denunciados, a maioria deles perdeu o cargo. Constam de 3 páginas só de providências tomadas por outras instituições, mas originárias das investigações da CPMI dos Correios. Ministros caíram 2, José Dirceu, ministro da Casa Civil, e Luiz Guxiquem. Do PT saíram José Genuíno Silva Pereira, aquele da Land Rover, Delúbio Soares, Marcelo Sereno. Além disso, caiu o diretor de Furnas, diversos assessores foram demitidos, na Casa da Moeda o presidente foi demitido, na BIM o diretor foi demitido, na Eletronorte também houve demissão do presidente, no IRB, cujo presidente também foi substituído. Deputados foram indicados à Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Fecha aspas. Senhor presidente, sobre as pressões e ameaças que então sofremos na condição de relator da CPMI, assim afirmou o senador César Borges, abre aspas, senhor presidente, veja que tudo isso foi resultado de uma CPMI da qual o PT dizia que não havia necessidade e o governo federal pressionou para que ela não existisse. Mas aqui está o resultado. Esse resultado saiu fácil, senhor presidente? Não. Só nós podemos saber e imaginar, a imprensa noticiou, as pressões sofridas pelo deputado Osmar Serraglio, relator da CPMI. Quero parabenizá-lo. Sua Excelência iniciou seu trabalho sob a suspeição de que era uma chapa branca. No entanto, mostrou seriedade, competência, determinação, hombridade e está apresentando esse relatório. Até o chefe da Controladoria Geral da União, senhor Valdir Pires, fez pressão sobre o deputado Osmar Serraglio. Ontem, nesta casa, e volto a dizer, senador César Borges falando no plenário do Senado, ontem, nesta casa, o senador Pedro Simão disse que até ameaça de morte o deputado Serraglio recebeu. E não podemos duvidar do senador Pedro Simão. Felizmente, o deputado Serraglio mostrou que a dança da pizza, senhor presidente, não chegou à CPMI dos Correios.
ela ficou lá na dança da petista Ângela Guadagnino, mostrando como o PT se portou durante todo esse episódio, porque assistimos sempre ao mesmo esquema, à mesma formulação. Parece que o autor intelectual é o mesmo, em que todos saem dizendo, aspas, queremos apuração até o final, vamos verificar, vamos indiciar o Palocci, a Polícia Federal vai até o fim, fecha aspas. E sabemos que tudo isso é para inglês ver, porque no fundo, à medida que o assunto sai da mídia, à medida que o assunto não é mais recorrente, o que acontece? O esquecimento e nada se faz. Fecha aspas. A seguir, então, o senador César Borges chamava a atenção para um ponto muito controvertido até hoje, senhor presidente, em relação àqueles que duvidavam e ainda duvidam do fato de a CPMI dos Correios ter, sim, evidenciado que o presidente Lula sabia que o mensalão corria solto entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo, sob o comando direto do ministro José Dirceu, qualificado mais tarde como chefe da quadrilha pelo Procurador-Geral da República. Sobre isso afirmou o senador, então, senhor presidente, o que posso dizer é que o deputado Serraglio fez o seu trabalho, a ponto, inclusive, de inserir no relatório aquilo que eles tanto temiam, que era a menção ao presidente Lula, e ele foi citado. O presidente Lula tinha conhecimento, porque quem esteve na CPI afirmou, de forma insofismável, que ele havia dado conhecimento. Isso está na página 767. É até a numeração de um Borg, diz o senador, a qual vou ler, senhor presidente. Passa então o senador a ler o meu relatório na parte em que evidenciei o conhecimento que o presidente tinha do mensalão. Abre aspas, texto do meu relatório. A ciência do presidente Lula. Uma das questões mais recorrentes nesta CPMI é a ciência que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha sobre o envolvimento de parlamentares com os ilícitos investigados. A imprensa tem arrolado ocasiões em que o fato teria sido a ele informado. Esta CPMI, nos limites da constatação que lhe foi oportunizada, recolheu prova testemunhal que incide sobre esse foco, consoante se atenta pelas afirmações seguintes, provenientes de diversas fontes. Fecha aspas. Em seguida, o senador, lê os depoimentos do então deputado Roberto Jefferson e do deputado Aldo Rebelo, que era presidente da Câmara dos Deputados, dos quais se comprovava ter, sim, o presidente Lula conhecimento da irrigação de recursos que se estabelecia na Câmara dos Deputados. Senhoras e senhores deputados, concluindo o seu pronunciamento, assentou o senador César Borges, aspas, não é possível que possamos aceitar que, aí sim, os interesses político-partidários do Partido dos Trabalhadores atinjam a CPMI dos Correios com o objetivo de diminuir a importância desse relatório. Um relatório corajoso do deputado Osmar Serraglio. Senhor presidente, esse é o orgulho que tenho. E por isso comemoro esses 12 anos da aprovação daquele relatório. O de saber que não tergiversei, a despeito do que eu e minha família sofremos, desde o envio de pó venenoso para o gabinete parlamentar, até as interrupções por dias seguidos das minhas linhas telefônicas, sendo que às vezes até preferia isso, as ameaças que através delas provinham. Na ocasião da CPMI dos Correios, sob a competente subrelatoria do deputado Onyx Lorenzoni... Me conceda uma parte, nobre deputado. Com muito orgulho, o deputado Pedro Fernandes. Senhor deputado Osmar Serraglio, lembro-me bem da CPI dos Correios, CPMI dos Correios.